Um outro modelo para explicar as funções executivas é um modelo chamado de funções executivas de quentes e frias. Uma das grandes críticas ao modelo fatorial, ao modelo psicométrico, é a ausência de explicações mais contundentes de aspectos emocionais. O modelo psicométrico ele é um modelo muito interessante do ponto de vista de aplicação, de criação de tarefas e instrumentos. No entanto, uma das grandes críticas para ele são a falta de elementos de aspectos emocionais. Então, os modelos das funções quentes e frias eles já abarcam esses elementos emocionais, onde o modelo psicométrico muitas vezes recebe críticas. Então, como seria essa divisão desses modelos das funções quentes e frias? A gente teria as funções quentes, que está muito mais ligada a aspectos afetivos, como, por exemplo, tomada de decisão, regulação das emoções, da motivação para fazer certas coisas. Então, vai estar ligado a afeto, resolução de problemas, como a função de apostar ou não apostar, comprar algo ou não comprar diante de uma crise, tomada de decisão arriscada, isso é muito influenciado por aspectos emocionais, ou funções que a gente chama funções frias, que são aquelas mais puramente cognitivas, mais ligadas a aspectos de raciocínio, aspectos mais abstratos, que não envolvem, aspectos mais descontextualizados, que não envolvem tanto um componente emocional, como regras da memória operacional, mudanças de regras e adaptação àquilo. Os estudos em termos de desenvolvimento, até então, tem muito mais estudos em relação às funções frias do que às funções quentes. Apesar de que mais atualmente a gente lê e vê uma produção maior de estudos mais para o desenvolvimento de funções quentes. Então aqui a gente tem alguns elementos que representam um pouco essa divisão. Então aqui a gente teria as funções executivas frias, onde vai estar envolvendo planejamento, flexibilidade, memória de trabalho, inibição, supressão e formação de conceitos. Enquanto as funções executivas quentes, a gente já vai falar mais de cognição social, ou seja, como me comportar, ser empático, não ser empático, teoria da mente, a capacidade de se regular em termos emocionais, a regulação emocional, a tomada de decisão que muitas vezes envolve questões afetivas. Então aqui a gente vai vendo como esses elementos eles vão se diferenciando quando a gente vai trabalhando em termos de funções executivas. Uma das críticas ao modelo de funções executivas quentes é que eles envolvem muitos domínios e poucos modelos explicativos, ou seja, você tem poucos modelos que expliquem sobre impulsividade, regulação do comportamento, percepção de risco, busca de sensações e regulação de sensibilidade e recompensa. É um domínio que ele é amplo, ele é importante, mas é importante que a gente tenha também modelos explicativos para poder testar esses modelos na prática. Então é uma crítica ainda mais forte às funções executivas quentes, e talvez justamente por isso que você ainda tem menos estudos, apesar de que eu acho que vem mudando esse panorama em relação às funções executivas. Aqui é um outro elemento onde a gente pode pensar como as várias áreas do córtex elas se interligam com essas funções quentes e funções frias. Então veja aqui, a gente tem áreas muito ligadas ao córtex sensorial, ao córtex somatosensorial, à ínsula, aspectos do sistema límbico, amígdala, hipotálamo, respostas fisiológicas, porque quando a gente vai emitir uma resposta, quando a gente toma uma decisão, isso está muito ligado a aspectos emocionais. Córtex parietal superior, que faz a integração de vários elementos sensoriais. Esses vários elementos, eles se comunicam principalmente aqui com o córtex orbitofrontal, que está principalmente relacionado a funções quentes, detecção de conflito, ou seja, a avaliação dos estímulos no contexto, ou também o chamado detector hedônico, que estou no almoço, vou comer uma salada ou vou comer uma pizza? Vou comer uma sobremesa ou vou comer uma fruta depois do almoço? Ou seja, isso provavelmente vai ser muito influenciado por aspectos emocionais que estão ligados às funções quentes. Ou seja, aspectos anteriores. Se antes você teve uma ótima notícia, você está feliz naquele dia, é bem possível que você tenha uma capacidade talvez de se controlar maior. Mas se você teve tá triste, teve uma notícia que não foi agradável, isso talvez dificulte a sua capacidade de inibir comportamento. Ou seja, isso vai estar ligado às funções quentes.
Um exemplo que eu gosto de dar é aquela ideia da cervejinha na sexta-feira, com aquele conceito do eu mereço. Então a pessoa teve uma semana toda de intenso trabalho, intenso estudo, e aí quando chega na sexta-feira, ela dá aquela velha justificativa. Poxa, trabalhei a semana toda, estudei a semana toda, eu mereço uma cerveja, eu mereço comer uma coisa gostosa. Tomar uma decisão como essa é muito influenciada por por funções quentes e a ideia do detector hedônico, aonde quando a gente exerce atividades que exigem muito esforço mental, a nossa capacidade de inibir certos comportamentos diminui. Eu dei esse exemplo de brincadeira, né, mas que assim não tem tantas implicações, mas a gente pode pensar isso em pessoas que fazem uso abusivo de substâncias. Em situações de estresse ou em situações que existe grande esforço mental, a capacidade de controlar os impulsos diminui. Então, é importante saber desses elementos quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo. E o outro elemento são as funções frias, que estão muito mais ligadas a áreas dorsolaterais e ventromediais do córtex pré-frontal, aonde eles organizam hierarquicamente essas informações. Então a ideia é que a gente vai ter esses três elementos, tanto elementos mais subcorticais, ligados a aspectos mais emocionais e sensoriais, que estão em comunicação tanto em áreas de funções quentes como em áreas de funções frias. Tá? As funções executivas também frias podem controlar as funções quentes ou serem sobrecarregadas por falhas nas funções quentes, que seria a ideia de eu preciso me controlar, eu tenho uma meta a ser alcançada, mesmo com essa vontade grande de tomar uma cervejinha no final de semana, eu vou tentar flexibilizar e emitir um outro comportamento diante de determinado contexto. Vamos pensar então, já que a gente viu os modelos de funções executivas, o modelo fatorial e o modelo de funções quentes e frias, como é que isso acontece em termos de desenvolvimento. Em termos de desenvolvimento, elas são as últimas áreas a se desenvolverem, ou seja, só termina mais ou menos com 25, 30 anos de idade. Por serem as últimas áreas a se desenvolverem, muitas vezes o que a gente vai observar é uma grande influência de aspectos como estresse e fatores de bem-estar físico ou problemas psicossociais. Por ser uma área que demora muito de se desenvolver, a influência ambiental sobre ela vai ser grande. Então, por exemplo, pessoas que têm instabilidade no ambiente vão ter um controle inibitório menor, principalmente. Aí você pode pensar um exemplo, uma criança que vive na rua e ela aprende que ali é um ambiente altamente instável, de grande vulnerabilidade. Ela não vai pensar muitas vezes, eu tenho um alimento que eu consegui hoje, vou guardar esse alimento para que amanhã eu possa comer. Ela nem sabe o que pode acontecer com ela de hoje para amanhã. Então, um dos elementos, por exemplo, para você abordar e desenvolver funções de controle inibitório, é importante a estabilidade ambiental. Né? A habilidade ambiental, relações adequadas, afetivas entre os membros da família, estabilidade naquele ambiente. Porque problemas psicossociais, como pobreza, como instabilidade, problemas emocionais na saúde mental dos professores, dos pais, isso vai ter um impacto nessa capacidade de controlar os impulsos, né, o controle inibitório, de flexibilidade, e essa capacidade de controlar os impulsos, de ter uma flexibilidade frente a determinadas situações, vai impactar lá na frente no nível de escolaridade, vai impactar nas relações afetivas que a pessoa tem, nas relações no trabalho, na capacidade de ter uma maior disciplina para cumprir metas. Ou seja, o ambiente ele impacta muito no desenvolvimento dessas funções executivas. E justamente também são eles que estão ligados à formação do que a gente pode chamar de personalidade ou de padrões de comportamento. Aqui é uma imagem que ela ilustra um pouco como isso daqui acontece no desenvolvimento. A gente pode observar que entre 4 e 6 anos tem um grande desenvolvimento das funções executivas. Não é à toa também que é nesse período que a criança ela começa a ter atividades mais estruturadas, mas principalmente aqui aos 6 anos. É quando começa, por exemplo, o período de alfabetização, é quando você já tem atividades mais estruturadas, a criança já tem uma capacidade de atenção controlada maior, de que é focar no tipo de assunto
que ele precisa, né? Eu abordo em outras aulas, a gente vai abordar em outras aulas também as funções atencionais, o que seria esse conceito de atenção voluntária ou executiva. E a gente vê principalmente que a partir dos 6 anos tem um grande desenvolvimento dessas habilidades, continua desenvolvendo até 12 anos e até aqui 25, 30 anos de idade a gente ainda vê mudanças e desenvolvimento de funções executivas depois se estabiliza ao longo do tempo. Então, algumas alterações em termos de alteração do desenvolvimento, né? Distúrbios no trabalho por não conseguir antecipar eventos, ou seja, tá ligado muito à capacidade de memória de trabalho, né? Você antecipar o que, é que pode acontecer, resgatar essas informações, dificuldade de resolver problemas, não pensar nas consequências, não conseguir inibir aquele comportamento, diminuição do uso de estratégias mnemônicas e conversacionais, ou seja, interação social é algo que exige muita flexibilidade. Você não sabe quando a pessoa vai reagir. Se você está passando por alguém, você dá um bom dia, se você dá olá, como você vai, a pessoa muitas vezes vai responder olá, tudo bem, mas ela pode responder de várias outras maneiras. E mesmo depois que ela responda, olá, tudo bem, o sujeito responde olá, tudo bem, depois você precisa ter flexibilidade para ir conhecendo aquela pessoa e puxando determinados assuntos, se adaptando, ouvindo a parte um pouco dela, ouvindo mais um assunto que seja importante para você. Essa é uma habilidade, por exemplo, que às vezes tem atrasos em crianças e adultos com autismo, por exemplo, que são focados muito em si, no seu interesse, e tem essa dificuldade de flexibilizar, mudar de assunto, né? Então, a gente, ao longo da aula, eu vou tentando relacionar ações executivas, né, a várias habilidades, transtornos ou condições que apresentem, né, alterações de funções executivas. Estudos apontam, por exemplo, que privação psicossocial poderia predizer comportamentos mal adaptativos de habilidades sociais. Então, crianças que vivem em abrigos, né, com poucos cuidados ou cuidadores inadequados, muitas vezes têm atraso de funções executivas, de reconhecimento de faces, de desenvolvimento de empatia, porque essas habilidades de funções executivas elas vão acontecendo ao longo do desenvolvimento. Atraso de controle inibitório também são bastante comuns, né? Eu dei um exemplo agora há pouco falando em respeito à instabilidade ambiental e o desenvolvimento do controle inibitório. Aqui a gente divide em duas fases, né? O desenvolvimento das funções executivas. Então, de 0 a 3 anos são habilidades básicas, a gente ainda não consegue diferenciar as 3 habilidades ou as principais funções de funções executivas. É aqui que você começa a ter um maior controle da atenção, habilidades iniciais da memória de trabalho, né? Eu até tenho um artigo que fala de tarefas, eu até vou colocar o link aqui no vídeo, de tarefas que podem avaliar ou sugerem avaliar a memória de trabalho em crianças pequenas, a inibição de respostas automáticas simples, habilidades iniciais de atenção alternada, ficar alternando. Isso daí tudo de 0 a 3 anos. De 3 a 5 anos você já tem uma melhora maior da memória das funções executivas, né? Com a memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade começando a se diferenciar em termos de desenvolvimento. Você vai tendo aumento da capacidade representacional, integração de regras mais complexas. Veja que aqui a criança em geral já está na escola, já tem atividades um pouco mais estruturadas, com algumas regras, mas isso se consolida mais com 6 anos de idade. Desenvolvimento marcado na tomada de decisão de 3 a 4 anos. A criança muitas vezes já quer escolher uma determinada roupa, uma determinada comida. Isso está ligado a esse desenvolvimento também das funções executivas. Atrasos de funções executivas, a gente pode pensar, né, diferentes manifestações cognitivas e comportamentais. Essas manifestações aqui são manifestações que a gente pode pensar assim mais grosseiras, menos sutis como as que a gente vem falando aqui. Então, comportamentos como apatia, desmotivação, dificuldade no controle da atenção, desinibição frente a respostas instintivas. Às vezes a pessoa fala alguma coisa num contexto que é totalmente inadequado, né? Dificuldade de controle inibitório. Dificuldade de estabelecer metas, planejar, a pessoa não pensa nas consequências daquele ato, age de maneira impulsiva. É bem possível que você conheça pessoas que provavelmente vão ter alguns atrasos de funções executivas, né? Atrasos de flexibilidade, abstração e julgamento. Aqui é uma figura também do artigo da Adele Diamond, onde ela fala como as funções executivas estão relacionadas a vários elementos da vida, né, aspectos da vida. Então aqui a gente pode pensar, por exemplo, na saúde mental. Então
Então você tem atraso de funções executivas em dependência, uso abusivo de substância, em caso de TDAH, desordens de conduta, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia. Desses vários elementos, você tem alguns atrasos de funções executivas em diferentes maneiras. Aqui, principalmente, controle inibitório. Aqui você pode pensar também em funções quentes. Depressão vai ter atraso de memória de trabalho, atraso de flexibilidade, transtorno obsessivo compulsivo também, flexibilidade principalmente. Pessoas que têm uma pior função executiva têm um maior índice de ter uma obesidade, de comer compulsivamente, de ter abuso de substâncias, uma pior aderência a tratamentos. Pessoas com funções executivas têm uma melhor qualidade de vida. Aqui, sucesso escolar como um todo, né, prediz melhor leitura, escrita. Pobres pessoas com funções executivas conduzem a uma pior produtividade. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade maior de planejar, de se organizar, de estabelecer metas, de ter controle inibitório, dificuldade de achar e manter um trabalho. Isso aqui eu ainda brinco, né? Façam uma avaliação neuropsicológica de funções executivas antes de se casarem. As funções executivas é um preditor de harmonia no casamento. Por quê? Porque maior dificuldade de funções executivas está ligado a uma menor dependência e mais provavelmente atos impulsivos. E também segurança pública também parece estar atrelado ao desenvolvimento de funções executivas. Então, entender as funções executivas, estudar as funções executivas, propor intervenções e desenvolvimento de funções executivas está ligado a uma mudança da sociedade como um todo, porque essas habilidades falam de habilidade da sociedade, de mudança da sociedade como um todo. Aqui a gente vai ver um pouco como intervenções em diferentes níveis podem impactar no desempenho acadêmico, na saúde mental e na cognição. Então a gente pode pensar em status socioeconômicos, ou seja, tem vários estudos mostrando a escolaridade dos pais, a renda, influencia diretamente, eu inclusive vou até colocar, influencia diretamente no desenvolvimento do cérebro. Por quê? Porque a renda, a escolaridade dos pais está muito mais ligado a fatores pré-natais, mediadores pré-natais, ou seja, mediadores de menor risco pré-natal. Cuidado dos pais, ou seja, os pais que em geral têm um nível educacional melhor, eles têm um leque maior de comportamentos para poder conseguir lidar com as situações. O nível de estimulação cognitiva, os pais com maior escolaridade, maior acesso a recursos, provavelmente vão conseguir propor ou prover estímulos cognitivos melhores. E isso impacta diretamente no desenvolvimento do cérebro, o que impacta também em aspectos cognitivos de desempenho acadêmico. Ou seja, quanto mais a gente tem, mais a gente vai ter também para poder conseguir pensar, raciocinar, estabelecer metas. Por isso, um dos elementos importantes, quando a gente fala na sociedade como um todo hoje, é tentar diminuir as desigualdades. Por quê? Se você tem uma melhor cognição, um maior desempenho acadêmico, uma melhor saúde mental, isso vai fazer com que você tenha mais chances de ter um melhor status socioeconômico. Se você tem um melhor status socioeconômico, você vai ter um cérebro mais bem desenvolvido, capacidades mais bem desenvolvidas, e isso gira um ciclo. Por isso que é importante que na nossa sociedade pensar em diminuir as desigualdades. O status socioeconômico influencia principalmente na linguagem das funções executivas. Os fatores ambientais levam a diferença no desenvolvimento. E aí a importância, então, de diminuir as desigualdades, como eu falei agora há pouco. Aqui é uma outra figura também do Zé Lazo, né, um outro grande pesquisador em funções executivas, onde a gente aqui vai ter os processos neurais, que está ligado ao funcionamento do cérebro, tá? Circuitos principalmente tálamo cortical e em regiões hierárquicas do córtex pré-frontal. Esse processo interativo, ele gera esses processos reflexivos. Então, por exemplo, aquilo que eu posso refletir, aquilo que eu vou escolher, as regras que eu preciso manter na minha cabeça, porque esse processamento reflexivo e uso de regras está ligado a habilidades cognitivas, neurocognitivas, como essas aqui que a gente acabou de falar, as habilidades nucleares.
E essas habilidades nucleares, como por exemplo processamento reflexivo na hora de tomar uma decisão, fazer uma escolha, está ligado ao meu modulação da atenção e à aprendizagem efetiva. Ou seja, isso daqui é um ciclo que também se permanece. Aqui a gente vai vendo que dependendo do nível de estímulo, as áreas cerebrais vão aumentando as regras de complexidade. Então, se você tem aqui uma regra muito simples, isso vai ativar talvez uma área menor. Mas à medida que a gente vai tendo mais variáveis para poder lidar, isso vai ser necessário uma regra maior. E quando a gente toma uma decisão, quando a gente está em situações complexas, em geral não é uma variável só que vai fazer consequência com a outra, mas a gente precisa pensar em várias variáveis influenciando na hora de tomar uma decisão. E aí, mudo de trabalho ou fico no que eu estou? Você precisa tomar uma decisão ampla, onde vários elementos vão estar influenciando para você tomar uma decisão como essa, por exemplo. Então, dependendo com o aumento do número de regras, você vai aumentando também as áreas cerebrais associadas quando você precisa tomar uma decisão. Partindo agora para alguns testes que estão ligados à avaliação de funções executivas, e aí eu vou focar principalmente nas habilidades executivas nucleares. O teste de Stroop é um teste que avalia principalmente o controle inibitório, onde aqui você tem que ler a cor que a letra foi pintada e não a palavra, a cor que a palavra representa. Então aqui, por exemplo, representaria o verde, amarelo, branco, rosa. Só que muitas vezes a gente tem que inibir o nosso desejo, que já é um desejo mais automatizado, a resposta preponderante automatizada que é ler amarelo, inibir, parar e ler rosa. Aqui, inibir a resposta rosa e ler laranja. E isso requer um esforço, uma inibição, um esforço mental, uma inibição de certos comportamentos e um controle atencional bem grande. Aqui também do controle inibitório do NEPS. Aqui, num primeiro momento, você automatiza, né? Você fala as formas corretas. Num segundo momento, você tem que inverter, ou seja, quando for quadrado, você fala círculo. Quando for círculo, você vai falar quadrado. Então, aqui seria pensando ao contrário, né? Num segundo momento, você teria círculo, quadrado, quadrado, círculo, quadrado, quadrado, círculo, círculo. Em um terceiro momento, uma terceira regra, aí você vê que vai tendo regras cada vez mais complexas, e isso envolve mais elementos das funções executivas. Quando elas estão sem pintar, você deve falar a forma inversa, e quando ela está pintada, você fala a forma que ela representa. Então aqui seria círculo, 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 quadrado, 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 círculo. Ou seja, já exige um raciocínio muito mais de memória de trabalho, exige também um raciocínio muito maior de controle inibitório. Aqui também de memória operacional, aqui eu vou dar só um exemplo, você fala uma sequência de números para a pessoa e ela tem que falar os números organizando do menor para o maior. Aqui uma outra tarefinha também de avaliação de memória de trabalho, onde o examinador fala a frase para a pessoa tem que repetir a frase guardando a última palavra. Então, a menina sentou na cama. A pessoa repete a frase toda. O coelho comeu ração. Repete. E aí depois tem que lá. Quais foram as últimas palavras de cada frase? Seria cama e ração. Aqui a tarefa de Torre de Hanoi também, ou, né, a Torre de Londres aqui, Torre de Hanoi aqui, onde tem até alguns links na internet, onde vocês podem ver, por exemplo, algum desses jogos. Onde na Torre de Hanoi, por exemplo, o que é que você tem que fazer? Você tem que transferir os pinos de uma haste para outra sem colocar no menor número de movimentos possíveis, sem colocar um pino menor embaixo de um maior e sem tentar deixar nenhum pino fora das hastes. Então aqui exige uma capacidade grande de planejamento. Ou seja, se a pessoa ela não se antecipa aos movimentos antes de fazer, provavelmente vai ficar na tentativa e erro e vai ter muito mais movimentos do que o necessário, do que o mínimo necessário para transferir todas as hastes. Aqui é um outro teste chamado Iowa Gambling Test. Né? Ele está ligado à ideia de, não vou falar assim o segredo do teste, mas a ideia dele é você vai escolhendo cartas nesse baralho, que é como se você estivesse apostando, você pegou um empréstimo no banco,
E a ideia é, se você escolher o baralho certo, esses baralhos ganham ou perdem dinheiro, mas se você escolher as cartas, né, melhores do melhor baralho, então tem alguns baralhos que são melhores no sentido de você ganha mais e perde menos. E aí, se você conseguir identificar esses padrões e escolher mais cartas daquele baralho, no final do jogo você vai estar com mais dinheiro do que o empréstimo que você pegou. Então esse teste aqui, o Yoga Gambling Test, ele avalia elementos como tomada de decisão, né? Um elemento ainda do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista de instrumentos psicométricos. Esse é um dos poucos testes que conseguem avaliar esse elemento. Uma vez que a gente entende a compreensão, a complexidade e a importância das funções executivas, vamos pensar então em intervenções que possam auxiliar e melhorar as funções executivas. Então a gente pode pensar em artes marciais, muito mais no sentido da disciplina, do autocontrole, do controle inibitório que as artes marciais muitas vezes têm. Você tem treinos cognitivos, computacionais, como o CogMed, que argumentam ou defendem que esse treino melhora a memória de trabalho. O método montessoriano também são métodos que tentam desenvolver habilidades de funções executivas. A gente tem também alguns livros de funções executivas. Esse daqui é um livro bem famoso, da Lynn Meltzer, né, promovendo funções executivas em sala de aula, promovendo funções executivas em adolescentes. Então você tem alguns livros que tentam desenvolver essas habilidades de funções executivas e autorregulação. Tá? Então, por exemplo, principais processos envolvidos em sala de aula. Priorizar. Por exemplo, na faculdade a gente faz isso. A gente precisa priorizar alguns exercícios que são mais importantes e outros que são menos importantes. Aqueles que têm prioridade porque vão ser entregues mais perto e outros vão ser entregues mais distantes. Isso para algumas pessoas é difícil de ser feito. Para algumas crianças, então. A ideia de organização, você sistematizar aquele conhecimento, usar gráficos, usar mapas mentais, ajuda a pensar sobre as funções executivas, os elementos que são necessários para a aprendizagem. A manipulação de informações com lembretes, anotações, cálculos mentais, antecipar, planejar, não esquecer daquilo que tem que fazer. Alternar também em opções de ponto de vista, que está ligado à flexibilidade. Olha, você pensa assim, mas o seu coleguinha está pensando diferente, o seu colega tem uma outra perspectiva. Talvez é importante vocês tentarem encontrar um terceiro elemento, um terceiro caminho. O automonitoramento, de se autoavaliar se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não. Aqui são 2 programas brasileiros, o PIAFEX, da Natália Dias, e o Heróis da Mente, que a PIAFEX ele já é lançado, já foi lançado, já é comercializado. O Heróis da Mente ainda não é, mas em breve provavelmente vai ser, da uma grande colega e amiga da Cris Carvalho, e também do meu orientador, orientador do doutorado, que foi o professor Neander. Tools of the Mind também são outros programas que tentam fazer o desenvolvimento de funções executivas. Alguns elementos do PIAFEX, a ideia muito da interação professor-aluno, questionando a intervenção para que o professor ajude que o aluno se autorregule. Você ter mediadores externos, por exemplo, como figuras, como colegas, checklist, que vão ajudar a pessoa a ter um maior controle sobre o próprio comportamento. A fala privada, ensinar a criança a ter um maior controle inibitório, que às vezes é aquilo que a gente faz, a gente fala para nós, poxa, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer uma outra coisa. É muito melhor fazer uma outra coisa do que eu fazer isso e me dar mal lá na frente. Ou seja, a fala privada é um elemento que pode ser ensinado, e o incentivo à heterorregulação é quando outras pessoas nos ajudam a regular o nosso próprio comportamento. Então aqui novamente a foto da Cris, do Neander. O Heróis da Mente é um programa de intervenção muito bem desenvolvido, muito criativo, onde cada super-herói ele tem uma super habilidade. Então, eu não lembro agora o nome de cada um, mas um é o das emoções, o outro que conhece as emoções, o outro tem um superpoder de controlar, de planejar, e aí cada super-herói ele vai tendo um superpoder que está relacionado a essas ideias de funções executivas. Um trabalho muito bonito desenvolvido por Chris e pelo Neander lá no Neuroclick. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre funções executivas, eu indico esse livro, que ele é específico sobre funções executivas.
E como conclusão, o que é que a gente pode ter dessa aula, né? As funções executivas são habilidades mais complexas do comportamento, então por isso a gente fala de elementos como tomada de decisão, como escolhas, como antecipação, inibição de comportamento, são as habilidades de longe mais complexas na neuropsicologia. A gente explicou aqui dois modelos, né, teóricos mais preponderantes, que é o modelo psicométrico, ou também chamado de modelo fatorial, e o modelo de funções executivas quentes e frias, que tentam explicar de maneira, né, complementar, mas que são diferentes. O modelo psicométrico ele é muito mais pragmático em termos de conjunção de tarefas, enquanto o modelo de funções quentes e frias ele é menos pragmático, mas ele já elenca também elementos de aspectos emocionais. A gente falou também sobre a influência dos fatores psicossociais na capacidade de desenvolvimento de funções executivas. Por isso que é importante a gente diminuir a desigualdade na nossa sociedade, porque as funções executivas são preditoras de vários dos nossos comportamentos, que a gente já falou aqui ao longo da nossa aula. E no final a gente falou de alguns testes utilizados para avaliar as funções executivas, como o teste de Stroop, Torre de Hanoi e o Gambling Test. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, não gostaram, por favor, comentem, curtam o vídeo e até um próximo momento. Até mais.